proteção do complexo dentina-polpa, conceitos atuais. Esse é um tema extremamente relevante que a gente deve sempre prestar atenção na hora que vai fazer qualquer restauração, que seja sempre prestar muita atenção no que fazer. E para isso a gente está aqui hoje para discutir sobre o assunto. Então fique à vontade sobre o assunto. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas, escrever o que vocês acham que eu deveria ou devo falar e fiquem à vontade. Enfim, a live é para vocês. Eu só vou passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho e buscar deixar um pouco mais atual esse tema que a gente estuda há muito tempo, que é um tema extremamente importante, mas que mudaram algumas coisinhas ao longo desse tempo, certo? Então fique completamente à vontade para me interromper e falar o que vocês quiserem a qualquer momento. Então, por que primeiro eu falo, em vez de proteção pulpar, que é o clássico da gente falar, a gente fala proteção do complexo dentina-polpa, ou polpa-dentina. Porque, como o próprio nome diz, é um complexo. Os dois estão extremamente interligados, os dois têm uma ligação muito próxima. Uma é a extensão da outra. A dentina pode-se dizer que é uma extensão da polpa. Ela é secretada, é fabricada pela polpa e ela pode ser considerada uma extensão da polpa. Lembre-se que na dentina a gente tem os túbulos dentinários, que são canais de comunicação que a dentina tem com a polpa ou que a polpa tem com a dentina. Então, quando a gente fala proteção do complexo dentina-polpa, é o termo mais correto do que falar proteção pulpar. Por isso a gente está usando esse termo proteção do complexo dentina-polpa. Ok? E como é que a gente faz para fazer essa proteção pulpar? O que é importante que a gente saiba? O diagnóstico é o primeiro ponto importante que a gente deve levar em consideração quando se vai fazer uma proteção pulpar. Na verdade, uma restauração, qualquer que seja ela, é extremamente importante que a gente faça um diagnóstico bem feito do paciente no geral, mas nesse meio aí está incluso o diagnóstico da condição pulpar do paciente. Nunca subjuguem uma restauração, uma cavidade, uma cárie. Nunca subjuguem ela. Façam sempre todos esses passinhos do diagnóstico que a gente vai falar agora, que é extremamente importante para que você não tenha uma surpresa depois. Para que assim que você terminar, tá fazendo uma restauração, tenha uma surpresa que ela ser muito maior do que você pensa, ou então você faz uma restauração depois do paciente e você seguiu todas as normas bonitinhas da resina composta, do sistema adesivo, e mesmo assim o paciente ficou com sensibilidade. Então é bem importante que, para evitar que isso aconteça, a gente faça um diagnóstico correto da condição pulpar do mesmo. Então, fazer sempre um diagnóstico da condição pulpar do paciente é um ponto extremamente importante quando a gente fala de proteção do complexo dentina-polpa. Então, dentro desse diagnóstico, o primeiro elemento que a gente tem que prestar extrema atenção é a anamnese do paciente. Então, quando o paciente chega para nós pela primeira vez, ele já vem falando muita coisa. Então, ele já vem falando qual dente está doendo, se sente algum incômodo, alguma coisa, e sempre deixa ele falar. O paciente tem que falar, porque ele vai falar das dores deles e isso vai servir como um guia para a gente para fazer um diagnóstico correto. Então, uma anamnese bem feita, falar com o paciente, perguntar por que ele veio até você, se ele sente incômodo em algum dente, isso é extremamente importante a gente perguntar. Então pergunte, que nesse ponto aí ele vai falar se ele sente alguma dor no dente, se ele sente uma dor que é espontânea ou uma dor que é provocada, como quando toma água gelada ou quando come algum alimento frio. É extremamente importante que a gente escute o paciente. Primeiro, na anamnese, escute o que fez ele nos visitar. Porque isso vai ser pode ser muito útil, pode não, é muito útil para a gente fazer o nosso trabalho como um todo, mas em relação à proteção pulpar é extremamente importante, ok? Então, primeiro uma anamnese bem feita, depois um exame físico ou exame clínico bem feito, onde a gente observa direitinho o dente do paciente lá com o espelho, puxando, empurrando, afastando bochecha, lábio, tudo secando. Quando a gente vai fazer uma avaliação clínica do paciente, a gente tem que estar secando o tempo todo, porque quando o ambiente, quando a cavidade, quando os dentes estão molhados, isso faz com que a gente não veja detalhes. Então, o exame físico bem feito exige, primeiro, que se o paciente tiver com os dentes muito sujos, então fazer também uma profilaxiazinha prévia para remover aquela quantidade excessiva de sujeira.
E depois disso, a gente vai lá e fazer nossa avaliação. Então, fazer uma avaliação bem feita, secando, ir lá com o espelhinho e afastando todos os tecidos moles da região para que a gente realmente possa fazer uma avaliação física bem feita, onde a gente pode ver que vai ter alguma cárie grande que levanta uma suspeita na cabeça da gente, que talvez aquilo ali evolua para algo pior. Onde a gente também pode, quando vê alguma cavidade maior dessa, conduzir perguntas ao paciente se ele já sentiu dor nessa cavidade, se essa dor foi espontânea, se foi provocada. Então o exame físico bem feito é fundamental também. E depois a gente vem com exames complementares, dentre eles exame radiográfico, extremamente importante. Acho que eu já falei isso algumas vezes. Meus alunos sabem que eu realmente fico batendo nessa tecla. A gente precisa de radiografia. Parece uma cárie pequena, mas às vezes não é. Ou então ela está escondida, ou às vezes parece ser pequena, mas quando a gente vai começar a abrir, a gente pode ter surpresas negativas ali, bem grandes. Mesmo com radiografia, às vezes a gente tem uma surpresa, já que a radiografia é um exame bidimensional, não é tridimensional como a tomografia, a gente pode ter algumas surpresas mesmo com radiografia na mão. Imagina sem. Aí a Eulália sabe que eu não deixo mexer sem radiografia, eu sou chata mesmo, fico enchendo o saco de vocês, mas é pelo bem de vocês e pelo meu bem também, que eu sou responsável ali naquele momento. Então é extremamente importante que a gente tenha radiografias do paciente. E qual radiografia? Minha gente, pelo amor de Deus Pai, se alguém ainda solicita se alguém ainda solicita panorâmica para avaliar a cárie, repense. Repense milhares de vezes, porque radiografia panorâmica não é indicada para isso, para se avaliar a cárie de jeito nenhum. É uma das menos indicadas, na verdade, para se avaliar. Então, esqueça a panorâmica da cabecinha de vocês. Chegar o paciente lá, você pede uma panorâmica. Quando me dizem isso, eu fico para morrer. Quando eu estou numa situação que eu posso falar e corrigir a pessoa, tudo bem. Quando eu estou numa situação que eu não posso falar, sei lá, porque a pessoa tem maior autoridade que eu, ou às vezes eu também acho que não vale a pena falar com a pessoa sobre isso, mas assim, se você faz, não solicite panorâmica para avaliar a cárie não, que não serve. A radiografia mais indicada que a gente tem para se avaliar cárie e restauração infiltrada é a radiografia interproximal, que é a mais fácil que existe no mundo de se fazer. Então, minha gente, interproximal. Radiografia interproximal com localizador, a gente consegue tirar ali facinho e nos ajuda. Se você desconfia que tem uma cárie um pouco maior e se sair a posição dela, como é que está no periápice, aí a gente vai com a periapical. Mas a melhor radiografia que a gente tem no mundo para se avaliar a cárie é a interproximal. Panorâmica não. Dentística e panorâmica não tem relação nenhuma. Abaixo essa ideia de panorâmica. Panorâmica é para cirurgia, para tirar terceiro molar, para dentística, para endo, para as disciplinas clínicas, para pélio. Panorâmica não serve de nada. Nada. Estou falando, não serve de nada mesmo, não. Então, vamos subir uma hashtag abaixa panorâmica, desde que você não seja de cirurgia. Porque se você for da cirurgia, tudo bem, para tirar os terceiros molares, mas para fazer avaliação endodôntica, de periodontal ou de dentística, nem pensar, certo? Então, se você fez essas 3 sequências bonitinhas, anamnese, exame clínico, exame radiográfico, e você ficou desconfiando que aquele dente do paciente tem uma cárie muito grande, que está muito perto da polpa, que corre o risco daquele dente ali virar um canal ou involuir, sei lá. For necessário fazer um tratamento endodôntico, é interessantíssimo que antes que você anestesie o paciente, porque se depois que anestesiar, ou seja, não vai mais poder fazer isso, é fazer um teste de sensibilidade, avaliar a condição pulpar do paciente com um teste de sensibilidade. É muito importante fazer. Toda vez que eu faço essa anamnese, exame físico, vejo uma cárie um pouco maiorzinha, vejo que o dente está com coloração diferente do que deveria estar em relação aos outros, ou vejo que na radiografia a cárie me pareceu grande, aí eu vou lá no teste de sensibilidade. Tem que fazer isso, é mandatório, que a gente pode ter uma surpresinha ali depois ali bem desagradável. Depois que faz uma restauração ou durante o ato de fazer, na abertura da cavidade, tem uma surpresa bem desagradável. Porque tem situações que a gente sabe que aquilo ali pode virar um canal, pode ser necessário fazer um canal, ou pode ser que a gente consiga abrir direitinho e aquilo ali não precisa fazer um canal, mas o paciente precisa ficar sabendo disso. E com essa sequência que eu falei para vocês,
Se a gente fala isso para o paciente, ó, existe esse risco aqui de virar um canal, pelo menos ele vai ficar ciente do que ele precisa, de que pode acontecer. Porque se você não falou nada, não fez um diagnóstico correto e de repente disse, aquela restauração classe 1, facinho que eu ia fazer virou um canal, vai parecer que o erro foi seu e que de certa forma foi porque você não diagnosticou de forma correta, né? Ia virar pela condição do paciente, mas você não diagnosticou de forma correta. E isso pode ser para ele e para o paciente visto como um erro profissional. Então, vamos evitar e fazer toda essa sequência bonitinha para chegar a um diagnóstico da condição pulpar mais adequado possível dentro das condições que a gente tem, né? Então, teste de sensibilidade, radiografia interproximal e, se for necessário, uma periapical, exame físico bem feito e uma anamnese também. Fale com o paciente, pergunte o que ele quer, certo? Então, quando a gente fala de proteção pulpar, quando a gente faz uma cavidade, é extremamente importante que a gente saiba a profundidade dessa cavidade. O quão próximo ela está perto da pulpa ou quão mais longe da pulpa ela está, porque isso aí vai guiar como vai ser feita a nossa proteção pulpar, né? Isso todo mundo sabe. Quanto mais perto da pulpa, maior o risco de a gente causar algum mal para ela, porque a gente sabe que nossos materiais restauradores, os dois principais materiais de restauração direta, eles causam mal para a pulpa. Quanto mais perto dela, claro. Então a resina tem monômeros resinosos, que são monômeros, são as moléculas pequenininhas que elas passam fácil pelos canais dentinários e chegam na pulpa e pode causar algum mal. E o amálgama, que para quem ainda usa, depois a gente pode até fazer uma live falando sobre isso. O canal, o amálgama, ele é um metal e ele conduz muito bem eletricidade e calor, né? E isso também não é muito bom para a pulpa. Então, Cláudia aí, que é endodontista, uma colega que eu gosto muito dela, que a gente já trabalhou junto, se fizer alguma coisa dessa e virar canal, pode mandar para ela, lá em Brasília, que é onde ela está agora. Um abraço, Cláudia. Então, gente, sempre preste atenção na proximidade que a cavidade está em relação à pulpa. Então, com base nisso, existem cinco tipos de profundidade de cavidade que eu acho que todo mundo aqui já sabe, mas vale a pena relembrar. Saber, eu acho. Pelo menos os alunos que eu vi aqui passar, eu falei. Então, saber, eu acho que pelo menos os que eu falei sabem. E todo mundo, eu não estou que pagou dentística, já sabe disso também. Mas eu vou relembrar. A gente tem 5 tipos de cavidade conforme a proximidade com a pulpa, né? Cavidade rasa ou superficial, cavidade média, cavidade profunda, cavidade bastante profunda e cavidade bastante profunda com exposição pulpar. Chegou na pulpa, ui! Então, rasa ou superficial é aquela que ela está, uma cavidade que está só no esmalte ou invadiu no máximo 2 milímetros da dentina. Além do esmalte, passou e invadiu 2 milímetros da dentina. Cavidade média é a que tem uma distância entre a pulpa, o corninho pulpar ou a pulpa e a cavidade tem uma distância de, no máximo, 2 milímetros. Se essa distância for de 2 milímetros aproximados, a gente está lidando com a cavidade média, certo? E é muito importante saber isso, porque isso vai, como eu falei, guiar qual material de proteção pulpar a gente vai escolher, certo? Então, uma cavidade que tem 2 milímetros de distância entre o final da cavidade, a parede pulpar da cavidade e a pulpa, se for de até 2 milímetros, a gente tem uma cavidade média. Cavidade profunda é uma cavidade que vai entre 2 milímetros e meio milímetro de distância da pulpa. Então, se ela está entre 2 milímetros e meio milímetro distante da pulpa, a gente considera uma cavidade profunda. Uma cavidade bastante profunda é uma cavidade que, como o próprio nome diz, ela é bastante profunda. Então, ela está por volta de meio milímetro só. O que separa a cavidade da pulpa é meio milímetro. Gente, isso é muito pouco. É tão pouco que a gente consegue identificar as outras duas, que eu falei, as outras 3 que eu falei para você, a rasa a gente consegue ver claramente. A média e a profunda a gente meio que tem uma ideia com base na radiografia, que a gente não consegue a olho nu saber quão distante está a cavidade da pulpa, né? Mas como a gente tirou uma radiografia antes, a gente viu ali na radiografia, dá para ter uma ideia onde é que a cárie termina e onde está a pulpa para a gente dizer se ela é rasa, média ou profunda. Por isso é importante, mais uma vez, fazer exame radiográfico interproximal. Mais uma vez,
afirmando a necessidade. Para os meus alunos, por favor, mais uma vez, não me perguntem se precisa radiografar. Precisa. É bom quando vão para me perguntar que eu só faço uma cara assim. Eu preciso responder? Aí eles, não, então vá e faça. Então, na bastante profunda, como eu falei, ela tem por volta de meio milímetro só que está separando a cavidade da polpa. Só isso. É tão profunda, bastante profunda, que se você pegar uma sonda e fizer assim, você chega na polpa. Então ela é bastante profunda. É isso mesmo, eu digo vai e faça. Bastante profunda, ok? E tem a bastante profunda, é igual ao Shrek. O reino tão distante, a gente tem a bastante profunda com exposição pulpar, é quando lascou, chegou na polpa. Agora, como é que a gente sabe que chega na polpa? Sangue. Começa lá o sangaréu aparecer no meio da cavidade, o maior do sangramento aparecendo, então a gente sabe que é bastante profunda com exposição pulpar. Não é legal? Dá para salvar? Depende do caso. Se você diagnosticou, como eu falei no começo, para fazer um diagnóstico da condição pulpar, se você fez o diagnóstico todo direitinho, bonitinho, e teve um caso desse, talvez você consiga salvar o dente do paciente, certo? Vou falar disso já, porque talvez você consiga salvar, talvez você não consiga mais salvar o dente, ok? Então, extremamente importante a gente saber qual é a profundidade da cavidade, mais uma vez falando, porque isso vai guiar qual material a gente vai escolher como proteção pulpar. Porque tem vários materiais de proteção pulpar, só que nem todos são exatamente assim. Eles são considerados material de proteção pulpar, mas não quer dizer que a gente pode botar em cima da polpa direto que vai dar tudo certo. Não. Só tem 2, na verdade, que a gente pode botar em cima da polpa que vai dar tudo certo. Dependendo do caso, claro. Só. Os outros não, tem que ficar se tiver longe, só pode colocar em cavidade rasa e cavidade média, se for de uma profunda já não dá. Então vamos saber exatamente com que tipo de cavidade a gente está lidando ali naquela situação para saber qual o material específico que a gente pode usar. E é sempre muito importante em relação à profundidade que a gente considere a idade do paciente, é extremamente importante saber disso. Porque a gente sabe que ao longo da nossa vida toda, quando o dente erupciona, ele vai secretando, vai produzindo dentina ao longo da vida toda do paciente. Então, quando o dente erupciona, ele tem a polpa bem grande e a espessura de dentina é relativamente fina. Mas ao longo do tempo a polpa vai secretando dentina, ela vai diminuindo, a espessura da dentina vai aumentando. Então, se a gente trabalha com paciente jovem, você está lá, um paciente jovem e um paciente idoso. Então, a cavidade que é média no paciente idoso pode ser uma exposição pulpar no paciente jovem, de 10 anos, certo? Porque aqui no paciente idoso ele já secretou tanta dentina que a cavidade da polpa dele está lá embaixo, toda retraída, coitada, retraiu todinha. Isso é um processo fisiológico natural. Já no paciente jovem, sei lá, paciente de 10 anos, como eu já peguei paciente de 10 anos lá com o dentinho todo cariado, então a cavidade que seria média ou média no idoso, num paciente jovem pode significar uma exposição pulpar. Então, avalie a idade do paciente que vocês estão trabalhando. Quanto mais idoso o paciente, mais tranquilo em relação à proteção da polpa, porque a coitada da polpa retraiu todinha, está lá embaixo, então é muito mais tranquilo o trabalho da gente em relação à proteção pulpar, certo? Então, considere a idade do paciente. Se for um paciente jovem, se ligue, a chance de exposição pulpar é grande. E os materiais de proteção que a gente usa são vários. Dentre eles nós temos, não se assuste, sistema adesivo é considerado um material de proteção pulpar. Mas, gente, sistema adesivo é cheio de monômero e se bater na polpa, mata ela, mata, sim. Mas ele é considerado um material de proteção pulpar porque ele é um selante. Isso não quer dizer que a gente possa usar ele em cavidades profundas ou bastante profundas, de jeito nenhum. Antes do sistema adesivo, no caso desse, de uma cavidade bastante profunda, por exemplo, vai ter que usar outro material. Então a gente tem sistema adesivo, a gente tem ionômero de vidro, a gente tem hidróxido de cálcio em algumas formulações, formas diferentes de apresentação. A gente tem MTA, eu acho que todo mundo sabe,
deveria ao menos saber. Quem é de endodontia conhece muito mais MTA, mas ele também é um material que a gente pode usar em proteção pulpar, só que é um pouco caro. Então, normalmente a gente não, dentística não usa. Ainda só usa em caso de perfuração da raiz, porque ele é um material que ele realmente é muito biocompatível. Então, a gente pode usar em proteção pulpar, mas normalmente a gente não usa. Então, tem uma listinha grande. Então, esses materiais eles se encaixam em 3 categorias básicas, que são materiais selantes, materiais forradores ou materiais de base. São esses 3 tipos de materiais de proteção pulpar que a gente tem. Ou vai ser um selante, um forrador ou uma base, certo? Então, os selantes, eles, como o próprio nome diz, eles selam os túbulos dentinários. E quando a gente faz a cavidade, a gente expõe a dentina e a dentina tem os túbulos dentinários e esses túbulos dentinários ficam expostos. Quando eles estão expostos, há uma comunicação direta da cavidade com a polpa. Então, quando a gente usa um material selante, que é um sistema adesivo, ou um verniz, quando a gente fala de amálgama, se alguém ainda faz amálgama, na verdade, enfim, sistema adesivo e verniz são materiais selantes que eles selam os túbulos dentinários, então eles funcionam como material de proteção pulpar, porque eles selaram, o tubo está ali exposto, comunicação direta com a dente com a polpa, então quando a gente sela, ele não deixa de ser um material de proteção pulpar. Claro que a gente não pode usar em cavidades profundas eles diretamente, né? Vai ter que usar outro material prévio, porque eles são bem irritantes, principalmente o sistema adesivo. Aliás, já vou falar abrir um parênteses para falar de um tipo diferente de adesivo que a gente pode usar em cavidades profundas. Tem os forradores, tem os selantes, que são sistema adesivo e verniz. Verniz, se você for fazer amálgama, se você ainda fizer amálgama na vida, que ele já era para ter saído do arsenal odontológico há mais tempo, mas se você ainda fizer, o verniz é um material selante e o sistema adesivo também, classifica-se como selante. Depois disso, a gente tem os forradores, que são materiais que são aplicados numa espessura que varia entre 0,2 a 1 milímetro. Então, os materiais que a gente usa na espessura que vai de 0,2 até 1 milímetro são considerados materiais forradores. Entre eles, nós temos cimento de ionômero de vidro, cimento de hidróxido de cálcio. São os 2 principais materiais forradores que a gente tem. Mais uma vez, abrindo parênteses, para quem não lembra, acho que todo mundo aqui deveria lembrar, existem 3 tipos básicos. Os cimentos de ionômero de vidro, eles se dividem em 3 tipos básicos, 3 grandes grupos. Os forradores, os restauradores e os para cimentação, né? Então a gente vai ter o ionômero de vidro que usa como forrador, então nesse caso vai ser um forrador, vai ter cimento de ionômero de vidro restaurador que vai ser usado como base e vai ter o cimento de ionômero de vidro que é usado para cimentar a coroa, por exemplo, ok? Então lembre isso na cabecinha de vocês. Hoje eu estou todo enrolado com a língua, acho que é sede. Os ionômeros de vidro classificam-se em 3 grandes grupos: forradores, restauradores ou materiais de base também, e cimentantes ou para cimentação. E o terceiro grande grupo de materiais são os materiais de base, que são os que a gente aplica numa espessura maior do que 1 milímetro. Porque os selantes, que é o primeiro que a gente falou, é bem fininho. Uma lâmina bem fina, é o sistema adesivo, então é muito fino. Os forradores até entre 0,2 e 0,1 milímetro, ok? E os de base são os que a gente aplica numa espessura maior do que 1 milímetro. Então, neste grupo aqui, o principal deles é o ionômero de vidro restaurador, certo? Aquele ionômero de vidro que a gente usa como base, ou aquele que a gente usa como restauração provisória, para quando a gente quer observar a condição pulpar do paciente, a evolução do dente. A gente coloca lá aquele ionômero para observar. Esse é um ionômero restaurador, que também pode ser usado como material de base. Não é o mesmo ionômero que a gente usa para forrar, não é o forrador, ok? Tem uma marca aqui, nacional, que é SS White. Ela tem os 3 tipos de ionômero de vidro bem claro, que tem lá ionômero de vidro Vidrion F, que é forrador, Vidrion R, que é o restaurador, que também pode ser usado como base, e Vidrion C, que é para cimentação.
Outros exemplos de material de ionômero de vidro, a gente tem o Vitrebond da 3MSP, que é um forrador, e tem o Vitremer também da 3MSP, que ele é um material para base ou para fazer restauração provisória. Então, foque sempre nessa diferença, porque esses materiais eles têm a diferença de um restaurador e um número de restaurador para um forrador é a consistência. Um forrador ele é mais fluido, para que a gente consiga aplicar com mais facilidade na cavidade e ele se espalhar melhor. Então, basicamente, o que vai mudar é a consistência do material e as propriedades físicas também. Um forrador nunca vai ter propriedades físicas tão boas quanto tem um restaurador. Ok? E por que eu não falei do óxido de zinco eugenol? Do IRM também. Por que eu não falei do fosfato de zinco? Porque isso aí, minha gente, tem que sair do arsenal odontológico. Isso aí já não presta mais, já não serve, minha gente. Quem ainda usa IRM, quem ainda usa ZOI, quem ainda usa fosfato de zinco, pare. Não tem para que fazer. Por quê? Então, para que a gente usava no passado? Porque é proibido, mandatório, não é nem pensar em fazer. O ZOI a gente não pode usar nem como provisório mais hoje em dia, porque o ZOI tem o eugenol na composição. E o eugenol na composição, qual é o efeito negativo dele? Ele vai penetrar nos tubos dentinários e a ação negativa dele é que ele vai ter efeito negativo sobre a polimerização dos materiais resinosos, sobre a polimerização do sistema adesivo e sobre a polimerização da resina composta. Então, para que a gente está usando esse demônio? Porque a gente está usando esse material ainda, eu não, né? Eu não uso mais. Mas por que ainda pensa em usar? Pelo amor de Deus, para que usar isso? Tire o óxido de zinco eugenol da sua vida para sempre. Mas ele pode ser usado como provisório, que ele tem efeito analgésico em casos que a gente está lá desconfiando da condição pulpar, que está numa polpa com característica transitória. A literatura já não mostra isso tão claro, não. Então vamos tirar o óxido de zinco eugenol, o ZOI da nossa vida. Vamos tirar o ZOI da nossa vida, ok? E o fosfato de zinco? Fosfato de zinco, primeiro, espátula ele é um inferno. Meu Deus, divide em 16 partes, tem 1 minuto para fazer. Se a temperatura do ambiente estiver mais quente, ele vai dificultar a manipulação. Pelo amor de Deus, para que usar aquilo que é um inferno de trabalhar? Além de ser um material que, depois que ele polimeriza, realmente ele tem uma resistência boa. E ele é usado como ou é ainda, em alguma situação, usado como material de base para restaurações de amálgama, que a gente já nem deveria estar nem usando, né? Mas ele é utilizado como base, era utilizado como base para restauração de amálgama. Mas tem que esperar o tempo de presa dele, tem uma dificuldade para manipular, e ele depois de estar preso, ele realmente tem uma resistência mecânica muito boa. Só que o grande problema dele é que ele é extremamente solúvel. Ele é muito solúvel, então ele solubiliza muito fácil. Inclusive, ele também é um material que é usado, eu não posso falar disso porque não é o tema dessa live, mas ele também ainda é utilizado hoje em dia para cimentação de coroa. Mas, gente, é um material extremamente solúvel, para que usar? A gente tem alternativas melhores que não são solúveis e tem uma resistência mecânica boa. Então, para que eu estar na odontologia com material de sei lá quantos anos atrás que a gente usa? Joga fora esse ZOI, joga fora esse fosfato de zinco que não tem mais para que utilizar. Além de ser extremamente tóxico para a polpa. Também tem mais isso. O fosfato de zinco é extremamente tóxico. Joga isso fora. E se alguém aqui que está vendo agora ou vai ver depois, usa isso como base para fazer uma restauração de resina em cima, meu Deus, terror. Eu não falei palavra não, eu falei terror. Não foi com F não. Terror. Não pode nem pensar em fazer isso na vida, porque ele é extremamente solúvel. Se depois você vai usar um ácido no esmalte ou na dentina, sei lá, e vai lavar, ele é extremamente solúvel, ele vai solubilizar. Então não tem para que a gente usar este danado deste fosfato de zinco. Joga fora, abençoado, por favor. Se não for por você, faça isso por mim. Misericórdia dupla. Minha dupla está aqui. Beijo. Então, joga fora, no lixo. Já dizia Sandra de Sá. Em relação aos tipos de proteção pulpar, a gente sabe que tem 2 tipos. A proteção pulpar indireta, quando tem ainda um pouquinho de dentina separando a cavidade da polpa, ela ainda é considerada como indireta. Então, mesmo na cavidade
bastante profunda, ainda é proteção indireta, porque a gente não está colocando diretamente em cima da polpa, certo? Mesmo tendo meio milímetro ali separando, ou menos 0,4 milímetros separando, ainda é proteção indireta. Mas já quando a gente tem uma exposição da polpa, aí passa a ser uma proteção pulpar direta, ok? Ou capeamento direto, ok? Em vez de usar um termo proteção, alguns livros usam capeamento. Então a gente tem capeamento direto e indireto, ok? Então quando tem ainda um pouquinho de dentina separando, a gente usa o termo indireto. E quando está sangrando, chegou na polpa, proteção pulpar direta, nos casos que a gente pode fazer proteção pulpar direta, que a gente vai falar aqui já já. Está dando para acompanhar? Eu estou falando muito rápido? Eu estou muito agitado hoje? Acho que não, mas não sei. Se te ficou alguma dúvida, por favor, perguntem agora, porque eu sou mais acelerado, então a gente vai começar a dar uma acelerada agora, rapidinho. Se ficou alguma dúvida, podem falar agora, certo? Não? Então vamos continuar. Então, quando a gente fala de cavidades, como a gente já falou, a gente, quando vai fazer proteção pulpar, tem que se ligar em qual cavidade a gente vai trabalhar. Então, eu tenho uma cavidade média, uma cavidade rasa. Além do sistema adesivo, eu não preciso de nenhum outro material de proteção pulpar. Ficou o que, Tiago? Pergunta abençoada. Ah, tá. Ficou não. Então, além de uma cavidade rasa e uma cavidade média, a gente não se preocupa com nenhum outro tipo de material de proteção pulpar além do sistema adesivo, ok? Ou se você ainda fizer amálgama, que você está errado em fazer, querida, você vai usar o verniz, ok? Então, cavidade rasa, cavidade média sem estresse para proteção pulpar. Sistema adesivo e seja feliz. Posso até usar o sistema adesivo convencional que usa... Boa noite, professora Guerrilde. Endodontista é minha professora que deu aula de patologia, que eu amo, por sinal, essa professora. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, pode me corrigir a senhora na hora que quiser, por favor. A sua correção eu aceito. Feliz da vida. Enfim, me perdi. Então, cavidade rasa, cavidade média, a gente não faz nenhuma proteção pulpar além do sistema adesivo. Eu vou esquecer de falar de amálgama agora, vou falar disso mais não, certo? Vamos falar mais de amálgama, não tem para que a gente está fazendo. Depois a gente pode fazer uma live porque a gente não faz mais amálgama e não deveria estar fazendo mais amálgama. Mas nesse momento... Professora, use ionômero de vidro. O ionômero de vidro é ótimo, porque ele vai selar, vai selar mais do que qualquer outro material de proteção, que num caso como esse é extremamente importante que a cavidade esteja bem selada. Então o ionômero de vidro ele vai fazer esse selamento perfeito e a senhora não vai se preocupar. Então no caso de uma pulpite reversível, o melhor material que a gente tem para selar a cavidade é fazer com o ionômero de vidro restaurador. Óxido de zinco não, por favor. Então, rasa e média, qual o ionômero de vidro? Bem, eu gosto muito do Vitime da 3MS, mas também tem da TDV, que eu esqueci o nome agora, tem o Riva da SDI, que também é um material muito bom, por sinal. O Riva da SDI é um ionômero de vidro muito bom, restaurador que a senhora pode usar para fazer esse selamento da cavidade. Ok? Então, cavidade rasa e média, direto no sistema adesivo, resina para cima. Cavidade profunda, aí as coisas já começam a mudar um pouquinho. Cavidade profunda a gente já começa a se preocupar um pouco mais na hora da proteção pulpar. Então a gente começa a se preocupar um pouquinho mais nesse momento, ok? Então em cavidade profunda, antes de usar o nosso... Também ama a senhora, professora. Antes da gente usar nosso sistema adesivo, antes dele, a gente vai usar um forradorzinho que é ionômero de vidro, forrador. Então, no caso de cavidade profunda, antes do sistema adesivo, a gente vai usar um cimento
forrador, que vai ser o cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável, pelo amor de Deus, que o ionômero de vidro autopolimerizável ninguém aguenta mais na vida, que ele demora uma vida para tomar presa. Então compre um ionômero de vidro bom, de boa qualidade. Assim, o Vitrebond da 3MS está um roubo, está pela hora da morte, é uns 800, 600. Eu olhei um dia desse, eu esqueci, mas eu sei que está caro porque só. É bem uns R$800 por aí. Ele realmente é um sistema, é um ionômero maravilhoso, forrador maravilhoso, mas está caro, está difícil. Mas bem que a 3M podia ajudar a vida da gente, né, 3M? Então me dá um pelo menos, eu estou falando tão bem dele. Então, no caso da cavidade profunda, antes do sistema adesivo, a gente vai usar um ionômero forrador. Vamos abrir um parênteses bem grande agora. Isto que eu falei é para sistemas adesivos convencionais, no qual você vai aplicar ácido na dentina previamente. Então, já que você vai aplicar ácido, você vai abrir mais os túbulos dentinários. Então, é prudente que você aplique um ionômero forradorzinho ali. Já se seu sistema adesivo for se o sistema adesivo for um sistema adesivo autocondicionante ou universal, que você não vai aplicar ácido na dentina, num caso como esse, mesmo em cavidades profundas, você pode e deve aplicar seu sistema adesivo diretamente. Olha aí de novo um benefício da gente usar sistema adesivo que permitem que a gente não use ácido na dentina. Vejam como é bom, minha gente, saber, entender por que a gente está usando. Veja como simplifica a vida do dentista a gente usar um sistema adesivo autocondicionante. Desculpa se eu fico tão emotivo quando eu falo sobre sistema adesivo, porque realmente é o que eu mais gosto de falar na vida e defendo os autocondicionantes. Veja como é bom usar ele, como simplifica a vida da gente. Como simplifica. Sim, Agda. No caso, se você tiver um sistema AMBA universal, escrito na embalagem universal, que não existe AMBA autocondicionante. Existe AMBA universal. Então, se você tiver ele, você pode aplicar ele direto em cavidades profundas, pode ir direitinho com seu AMBA universal ou Sigobond universal. Se tiver escrito universal, vá direto, sem aplicar ácido, claro, certo? Então, vá direto, sem aplicar ácido na dentina e sem colocar nenhum material de proteção pulpar, além do sistema adesivo, certo? Ok? Se o sistema adesivo for autocondicionante ou se for universal e você não usar ácido na dentina, não precisa colocar nem um ionômero em caso de cavidades profundas. Simplificação técnica para a vida da gente é tudo. Isso tem bom resultado? Claro, se eu estou falando é porque eu estudei, né? Então eu li algumas coisinhas. Na verdade, quando você vai estudar, existem casos que defendem até... não vou falar isso não, senão vão começar a viajar. Enfim, se decidirem estudar sobre o assunto, vocês vão ver que em cavidade bem profunda mesmo, bem profunda, tem gente que defende o uso de sistema adesivo direto sobre a cavidade. Eu vou só nas profundas. Ali na cavidade profunda, eu radiografei. Eu fiz a avaliação da condição do pulpar do paciente. Esse paciente não me falou que tinha dor espontânea, nem tinha dor provocada. Eu vi que pela radiografia que seria uma cavidade profunda, e eu tenho um adesivo que é autocondicionante, que é o que eu uso, eu vou direto no sistema adesivo. Vou direitinho no sistema adesivo. E o paciente não volta para mim com sensibilidade não, vi? Porque se voltasse eu não estaria falando isso, eu estaria com certeza avaliando a minha conduta clínica. Mas nesse caso pode ter certeza que isso está certo. Se você diagnosticou certinho, se você sabe que é uma cavidade profunda que você radiografou e já viu a distância ali, vá direto no sistema adesivo universal ou autocondicionante sem precisar de outro material de proteção. Ok? Falei besteira? Quem discorda, levanta a mão e explique por quê. Porque a gente pode discutir por que não concorda comigo. Professora, basicamente a gente consegue saber pela radiografia, né? Porque o que determina uma cavidade ser profunda é quando ela tem uma distância da polpa que é
até meio milímetro, isso é considerado como profundo. Então a gente consegue imaginar isso pela radiografia, que a gente consegue, quando a gente está lá com a radiografia em mãos, a gente consegue imaginar a profundidade, e também pela característica de coloração que a dentina vai ficando quanto mais perto vai chegando da polpa, né? Então basicamente a gente usa esses critérios, mas o radiográfico é o mais forte, pelo menos para mim. Quando eu vou começar uma restauração, eu sempre vejo a radiografia e eu sempre, antes de começar, eu dou uma avaliação na radiografia, porque isso me ajuda a já ter uma noção de que tipo de cavidade eu vou lidar naquele momento. Veja, dentina reacionária, Águida, na verdade, tudo que a gente faz na dentina, o que é a dentina reacionária? É a dentina que ela tenta responder. A dentina é cheia de túbulos dentinários. Então, qualquer efeito negativo, qualquer ação que esteja agindo ali que pode causar algum mal para a polpa, o que é que a dentina vai fazer? Vai fechar os túbulos dentinários, vai obliterar os túbulos dentinários. Isso é chamado de dentina reacionária, ou dentina reacional ou terciária também. Então, quando a gente está usando broquinha ali em cima, que se esquenta o dente mesmo com refrigeração, isso é uma agressão. Mesmo a gente está lá com a água ali, com refrigeração adequada, mas é uma agressão à dentina. E ela entende isso como uma agressão que pode chegar na polpa e causar algum malefício, então ela começa a fechar os túbulos dentinários. Então isso vai acontecer de tudo que é jeito. E além disso, lembre-se que com o tempo a polpa vai retrair porque ela vai produzir mais dentina, vai secretar dentina. Então lembre disso também, que é um efeito natural da polpa fazer isso ao longo da vida do paciente. Aliás, de todo mundo, né? Nesse momento, nossa polpinha, veja que mágica, está aqui produzindo dentina. Feliz da vida, ok? Agora vamos para outro tipo de cavidade, que é a cavidade bastante profunda. Já na cavidade bastante profunda, com base no que eu estudo, e ainda sou mais, como é que eu poderia falar? Sensato. Num caso como esse, numa cavidade bastante profunda, que é aquela cavidade que tem por volta de meio milímetro ou menos de espessura de dentina separando a cavidade da polpa, num caso como esse, o primeiro material que a gente deve usar como material de proteção pulpar é o cimento de hidróxido de cálcio. Cimento de hidróxido de cálcio, que a gente conhece popularmente como Dical. Então, no caso de cavidade bastante profunda, a gente vai ter que usar o cimento de hidróxido de cálcio, que é o Dical. Mas, minha gente, só naquele lugarzinho. Lembra quando eu falei dos tipos de cavidade, que a bastante profunda é aquela que você é tão fininha, o que tem de dentina separando a cavidade da polpa é tão fina, que se você fizer com uma sonda, pegar uma sonda e fizer assim, você fura e chega na polpa, é tão fino que você consegue ver a polpa embaixo, fica uma coloração diferente, mais rosinha ali. Então você sabe que aquele lugar ali, aquele ponto, ela está bastante profunda, mas só naquele ponto. A cárie não se propaga na cavidade de forma regular, não. Todo mundo que já fez uma cavidade na vida sabe que as cavidades, ela está lá, um ponto que ela está mais em cima, depois a cárie vai mais para baixo em um determinado ponto, certo? Então é isso aqui que a gente se liga. Então esse Dical que eu estou dizendo que a gente tem que usar é naquele pontinho ali, só naquele pontinho ali. Não estendam Dical para as laterais em toda a parede pulpar, achando que vai proteger a polpa, que vai evitar sensibilidade. Você está fazendo errado. Você não está protegendo, não. Você está fazendo coisa errada. Está fazendo coisa errada. Você diminui a área de adesão. Você deixa a restauração sem uma base boa, porque Dical não tem adesão nenhuma. Então você diminui a qualidade da restauração. Gente, Dical usa nessa situação que eu falei e só naquele pontinho ali que tá para chegar na polpa. Só naquele lugarzinho ali. Só, ok? E depois que a gente usa este Dical, ou cimento de hidróxido de cálcio, que Dical é um nome igual ao Bombril, né? A gente não chama lã de aço, a gente chama Bombril. Dical a gente não chama Dical. A gente não chama cimento de hidróxido de cálcio, a gente chama Dical normalmente, mas Dical é uma marca comercial que a maioria das pessoas mal usa. A gente normalmente usa Hidrocê, que é o mais baratinho da Dentsply, mas Dical, quase eu só vi umas 2 vezes na vida aparecer perto de mim, certo? Então, por favor, só use nesta situação. E quando a gente usa o Dical, ou cimento de hidróxido de cálcio, por cima do danadinho, a gente tem que colocar ionômero de vidro, forrador.
tem que colocar o número de vidro forrador, principalmente se você vai usar um sistema adesivo convencional, que você vai usar ácido depois. Porque o de calzinho da gente, o cimento hidróxido de cálcio da gente, ele é extremamente solúvel. Então, se você vai botar ácido e lavar em cima do de cal, vai dar errado, vai dar problema. Não, Águida, não tem nenhum efeito negativo na polimerização. Vai dar problema. Então, por favor, colocou de cal, naquela situação clínica de cavidade bastante profunda, cimentinho de ionômero de vidro forrador por cima, e depois segue feliz da vida quando ele polimerizar o ionômero de vidro, segue feliz com ácido e adesivo ou direto com seu sistema adesivo universal ou autocondicionante. Ok? Então, cuidado quando for usar o de cal. Saiba quando usar e na quantidade que deve utilizar. É só um pouquinho ali em cima, onde a polpa está bastante, onde a cavidade está bastante profunda. Só naquele lugar. Só. Não estenda. O que eu mais vejo na vida, mais vejo não, já estou exagerando. O que eu vejo direto aqui no consultório, chegar para mim a cavidade média, cheia de cal, a parede pulpar toda cheia de cal, toda cheia de cal, e a resina por cima já. Gente, a pessoa errou duas vezes. Aquela situação, primeiro, não precisava de cal, de jeito nenhum. Para quem colocou de cal? Não precisava, foi errado. Colocar de cal achando que vai ser bom para o paciente, não é errado. Ficou uma restauração que só teve adesão em cima, um pouquinho dos lados, então a base toda não teve adesão nenhuma. A restauração ficou fofa, por assim dizer, e quebrou, que o paciente foi mastigando em cima, a restauração que não tinha uma adesão boa, quebrou. E acontece, sempre que vem para mim, vem quebrada. E a pessoa errou duas vezes. Primeiro, na indicação do Dical, no caso que não se deveria usar, e porque depois colocou ácido e adesivo em cima do Dical, que não pode fazer isso. Errou duas vezes. Se você faz isso, pare. Agora, por favor, a partir de amanhã não faça mais. E nos que você fez, chama para fazer um recall, porque vai dar errado. Poder pode, Águida. Poder, pode. Mas eu prefiro que você coloque lá um ionômerozinho forrador protegendo ele. Ok? Mais alguma dúvida em relação a isso? Agora, para o último tipo de cavidade que a gente tem, que é a cavidade bastante profunda, com exposição pulpar, que a gente sabe que teve exposição pulpar porque começou a sangrar. E agora, doutor, sangrou, o que é que eu faço? Primeiro eu choro? Não choro. Primeiro me desespero? Não, também não faça isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, eu diagnostiquei bem, não foi no começo? Eu avaliei bem, eu vi que aquele paciente não tinha dor espontânea. O que é dor espontânea e dor provocada? Espontânea é quando dói sozinho do nada. Estou aqui paradinho de boa, começa a doer. Eu estou dormindo, acordo de madrugada com o dente doendo. Isso é dor espontânea. Quando o paciente está assim com dor espontânea, manda para endo. Que isso aí provavelmente vai necessitar de fazer um tratamento endodôntico. Mande para o endodontista avaliar, mas provavelmente vai ser endo. Se o paciente tem dor espontânea, isso não é um bom sinal, não. A chance de virar endo, de já ser necessitar fazer um endo, já são extremamente grandes, ok? Então, avalie. Expôs a polpa, meu Deus, eu avaliei, o paciente não me falou na anamnese que tinha dor espontânea, falou que tinha só uma dorzinha provocada quando tomava água gelada. Mas imagina, o paciente tinha uma cavidade do tamanho do mundo. E doía quando ele tomava água gelada, é o que a gente espera que aconteça, né? Porque quando a gente tem uma retração cervical, tomar água gelada dói, imagina quando a gente tem uma cavidade aberta do tamanho do mundo, bastante profunda, que tanto que expôs a polpa, claro que vai doer com água gelada. Então isso aí é dor provocada, é diferente, certo? E além disso, a gente deve avaliar a idade do paciente também. Primeiro, a gente fez a anamnese, viu que ele não relatou ter dor espontânea nenhuma. Fez teste de sensibilidade e a resposta dele foi relativamente ou foi parecida com um dente que tem uma condição pulpar boa. Então a gente já está guardado por isso. Viu a radiografia, via que tinha chance de ter exposição pulpar. Então a gente já esperava que isso acontecesse, já deixou o paciente informado. Mas agora o último passo, a última coisinha que a gente tem que saber é a idade do danadinho. Ok? Então, se danadinho não, a idade do paciente da gente. Se for um paciente que tem até 20 anos, tranquilex. A gente pode tentar fazer ali um procedimento, que eu acho que todo mundo aqui sabe, que é tentar formar uma barreira dentinária nova usando materiais específicos de proteção pulpar.
Então tem até 20 anos, passou por tudo aquilo que a gente disse, do diagnóstico pulpar, tudo certinho. Expôs a polpa e o paciente é novo, até 20 anos, fique de boa. Agora, depois do 20, 30, 40, 50, 60, nem pensar. Expôs a polpa depois de 30, pode mandar para endo, que não vai dar muito certo não, se você tentar fazer um tratamento conservador, certo? Por quê? O que acontece quando a gente vai tentar fazer uma barreira dentinária? Em polpas jovens, no centro da polpa tem um chamado camada de células, zona de células indiferenciadas, que elas têm capacidade de migrar numa situação como essa que expõe a polpa, delas migrarem para a região que teve a exposição e transformarem-se em odontoblastos e produzir dentina naquele lugar. Mas para isso a polpa tem que ser jovem. Se for uma polpa de um paciente mais velho, eu tenho 35 anos, se eu expor minha polpa, eu acho que minha polpa não tem mais condição, está cansada, não tem mais condição de fazer uma barreira dentinária na vida. Eu acho que ela já não dá mais certo. Então tem que ser até um paciente jovem. Aconteceu isso no paciente jovem de exposição pulpar, não é o fim do mundo, não se desespere, ok? Mas no paciente um pouco mais velho, se desespere sim, que ele vai ter que fazer uma endodontia. Tá bom? Tá certo? Alguém discorda do que eu falei? Como não discordar até então, vamos continuar falando. Então, no caso desse que houve exposição pulpar, teve exposição, como é que a gente vai proceder? Os materiais de proteção que a gente deve usar, no caso como esse, são realmente materiais de proteção pulpar que podem estar em contato direto com a polpa, que no mundo todo só existem 2 materiais de proteção pulpar que podem ter contato direto com a polpa, que são hidróxido de cálcio PA, ou proanálise, que é aquele pó, ok? Esse pode, ele na forma de pó ou ele na forma de pasta, que é quando a gente mistura o pó com soro ou com água destilada. Então, ele simples, o pozinho de hidróxido de cálcio, que é o hidróxido de cálcio PA, ele diretamente, ou a pastinha dele, quer misturar ele com soro ou com água destilada, a gente pode colocar direto em cima dessa região que teve exposição pulpar. Que nosso objetivo é fazer com que as células indiferenciadas do centro da pulpa migrem para a periferia, ok? Então tem que usar esse material. Outro material que a gente pode usar, mas a gente não usa porque é um pouco caro para uma situação clínica dessa, é o MTA, agregado trióxido mineral, que normalmente é utilizado pela endodontia quando tem perfuração radicular. Quando você está fazendo um endo lá, a lima sai e perfura a raiz, a endodontia normalmente usa isso para tapar esse buraquinho aí que teve na raiz. Mas a gente pode, na dentística, usar também ele como material de proteção pulpar direta sobre a pulpa, mas a gente não faz pelo preço. E já tem vários estudos também comparando a resposta e a qualidade da camada de dentina que é formada pelo hidróxido de cálcio PA e pelo MTA, e foi visto que a qualidade basicamente é a mesma. Então, em dentística, não tem para que a gente fazer proteção pulpar direta com o MTA, a não ser que você queira gastar. Se você quiser gastar, tudo bem. Mas se você não quer, use seu hidróxido de cálcio PA bonitinho, que vai dar tudo certo. Ok? Tudo bem? Eu ia fazer uma viagem agora, aliás, vou fazer uma viagem agora bem grande, só porque eu lembro do histórico que eu achei isso interessante na época da faculdade que eu estudei. Como é que começou isso? Eu sempre acho interessante como é que as pessoas tiveram as ideias. Porque, assim, a ciência normalmente começa de forma empírica, né? Vão ter umas ideias doidas lá e no final a maioria não dá certo e algumas dão certo. Como é que começou a proteção pulpar direta no passado? Sabe como é que era feita? Misturava cocô de pardal, bosta de pardal, com sorgo, que eu não sei o que nada é isso, fazia uma pastinha lá e colocava na polpa exposta. E em alguns casos realmente teve resultado positivo, porque no cocôzinho do pardal tem uma substância lá que é muito parecida, ou se transforma depois em hidróxido de cálcio, e esse hidróxido de cálcio que está ali consegue fazer esse processo todo que o nosso PA faz hoje em dia. Então começou assim a proteção pulpar direta. O histórico da proteção pulpar é esse. Começou com bosta de pardal. Mas deu certo, ainda bem que a gente evoluiu, que a gente não está hoje em dia criando pardal para pegar o cocôzinho dele para colocar lá no dente, né? Ainda bem. Enfim, e quando a gente faz isso, de colocar
hidróxido de cálcio PA, pó ou pasta, sobre a área exposta, basicamente só ali na área exposta que a gente deve colocar, por cima dele vai ter que vir o dical, ou cimento de hidróxido de cálcio ali em cima, só cobrindo essa regiãozinha, certo? Só cobrindo a região da exposição onde a gente já colocou o pó ou a pasta do hidróxido de cálcio PA, só cobrindo ali cimento de hidróxido de cálcio. E por cima dele, ionômero de vidro forrador. Depois disso, adesivo e resina. Ok? Eu posso restaurar no mesmo dia, em caso de exposição pulpar? Só não duvido da condição pulpar. Eu fiz o teste pulpar prévio, fiz todas as anamneses, fiz tudo, deu tudo positivo. O teste de sensibilidade ao frio com Endo-Ice foi tudo bom. Eu posso restaurar no mesmo dia. Agora, se eu estou desconfiado, se eu estou com uma desconfiançazinha, uma pulga atrás da orelha, depois que eu faço toda essa proteção pulpar aí, eu faço o ionômero de vidro para fechar a cavidade toda, selo a cavidade e deixo a observação ali por pelo menos 15 dias para eu ver como é que esse dente vai responder. Se eu tiver com uma pulguinha atrás da orelha, eu faço isso. Se eu estiver seguro do que eu estou, que eu diagnostiquei certo, que eu radiografei e que eu fiz tudo direitinho, e que o paciente é paciente jovem, se eu estiver seguro, eu posso restaurar no mesmo dia. Eu posso fazer minha restauração de resina ou de amálgama, se alguém porventura ainda faz. Eu posso fazer no mesmo dia, ok? Mas se eu tiver com dúvida, é melhor não. Se você tiver dúvida, faça não, encha com o ionômero, deixe lá pelo menos 15 dias e observe como é que esse dente vai responder, ok? Se começar a ter dor espontânea ou alguma coisa desse tipo, provavelmente vai virar endo. Então observe, ok? Alguma dúvida em relação ao que eu falei hoje? Eu viajei demais ou viajei de menos? Eu me segurei, na verdade, que eu costumo viajar um pouquinho demais. Como eu li alguns estudos ao longo da minha vida que são um pouco mais chocantes, eu procurei não mostrá-los aqui, na verdade. Mas eu procurei fazer de uma forma mais simplória, que a gente pudesse entender sobre o assunto e pudesse errar menos na hora da proteção pulpar. Porque quando a gente estuda proteção pulpar, vem com receita de bolo, às vezes, que bota tanto material que às vezes falta espaço para resina composta. Falar isso é interessante, Agda, eu vou falar já já. Então, às vezes vem com tanto material antes da resina composta que falta espaço para ela. Gente, mas não tem para quê em alguns casos, como por exemplo a cavidade profunda que eu falei para vocês. Se tiver com sistema adesivo autocondicionante ou com sistema adesivo universal, que eu não vou usar ácido na dentina, não tem para que usar nada além disso, vai direto no sistema adesivo que vai dar certo. Então, a gente na faculdade às vezes aprende toda uma sequência que não é interessante de fazer. Não é inteligente, não é interessante, gasta nosso tempo, gasta material, deixa a restauração com um tempo muito mais longo e a gente pode simplificar muito isso, certo? E agora surgiu uma pergunta aqui em relação ao cimento de ionômero de vidro, que tem cimento de ionômero de vidro autopolimerizável e fotopolimerizável. Quando a gente vê essa comparação em relação à proteção pulpar, os dois têm o mesmo grau de performance. Então, eu prefiro usar os fotopolimerizáveis que aceleram a vida da gente, né? Que o autopolimerizável é uma vida para aquele danado tomar presa, né? Então eu prefiro usar os fotopolimerizáveis. Eles têm a mesma performance clínica, porque a situação que a gente usa eles é porque está meio longe da polpa ainda, né? Então a gente pode usar tranquilo da vida, ok? Então vá no foto que vai simplificar a sua vida. Eu odeio o ionômero de vidro que não é fotopolimerizável. Eles são bons, mas ele demora, certo? Então tem casos que a gente vai demorar tanto ali para fazer a restauração que eu prefiro ter lá paciente lá no consultório, na clínica da faculdade, porque no consultório eu não atendo, eu não tenho nem ionômero convencional mais não, ionômero que não seja foto, porque demora demais. Mas na faculdade, quando os alunos vão fazer isso, eu digo, ó, enche, espera aí, fica aí contando o tempo que vai dar, pelo menos 15 minutos para esse danado tomar presa direito, e é melhor mandar o paciente para casa. Então faça, compre, invista no ionômero fotopolimerizável que vai ser bom. E outra coisinha que me ocorreu agora é em relação a dical, ou cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável e o que é autopolimerizável, que a gente bota 2 bisnaguinhas lá em quantidade igual e mistura, né? Muita gente me pergunta sobre isso. Na verdade, eu nunca li muita coisa a respeito disso não, mas eu tenho preconceito com cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável. Esse aí eu não recomendo que use não. Por quê? Porque no fotopolimerizável
a gente não vai ter certeza que vai polimerizar direito, porque lembra que é uma cavidade bastante profunda, bem funda. A luz do fóton, a potência dela vai diminuindo conforme a profundidade que está a cavidade. Então, ele está lá, o Dical, lá no fundo, numa cavidade bastante profunda. A luz que vai chegar nele vai ser uma luz, vai ser pouca. Vai ser pouca luz que vai chegar ali. A gente não sabe qual vai ser o grau de conversão, quanto monômero livre vai ficar ali, certo? E esse monômero livre que não foi polimerizável, quão mal ele pode fazer a polpa, sabe? Causar uma irritação ali permanente, uma cavidade que já está bastante profunda. A gente ir com um cimento hidróxido de cálcio, que a gente talvez não polimerize completamente e fique monômero livre para irritar a polpa, não recomendo. Os autopolimerizáveis, polimeriza sozinho, como os dois da bisnaguinha, o Dical, a gente mistura em quantidade igual, como ele é autopolimerizável, então ele vai polimerizar sozinho, okay? Vai tomar presa só. O que depende de luz também, eu não gosto muito da ideia não, que pode ficar muito monômero livre ali e irritar a polpa de forma permanente. Ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, fale agora. Você tem 5 segundos para fazer isso. Se não ficou, então a gente termina por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo por direct, por sinal de fogo, por carta, por e-mail. Pode falar que eu respondo. E muito obrigado pela atenção de todos vocês que ficaram aqui até 9h30 da noite. Já faz 1 hora e 1 minuto que eu estou aqui falando loucamente. Muito obrigado pela atenção, minha gente. Boa noite, beijo e abraço para todos. Tchau. Obrigado, professor.